Bom dia, paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 66 e o versículo 2. Isaías, capítulo 66 e o versículo 2. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você nessa manhã, meus irmãos, é que Ele, meus irmãos, hoje está olhando para mim e para você diferente, meus irmãos. Deus hoje está olhando para mim e para você, meus irmãos, com um olhar de compaixão, meus irmãos. Porque Ele está vendo que vocês estamos abatidos, meus irmãos. Deus, Ele está vendo, meus irmãos, que vocês já sofreram demais, meus irmãos. E que nós nos encontramos abatidos, meus irmãos. Mas só que Ele hoje, meus irmãos, está olhando para mim e para você com um olhar diferente, meus irmãos. Porque Ele sabe que você trememos a palavra dEle, meus irmãos. Ele sabe que você, teme a palavra dEle, meus irmãos. E é por isso que Ele hoje está olhando para mim e para você com um olhar diferente, meus irmãos. Com um olhar de compaixão, meus irmãos. Com um olhar de que vai fazer o que você não pode, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Deus sabe que vocês são tementes à palavra dEle, meus irmãos. E Ele está vendo que você já sofreu demais. Que nós estamos abatidos, meus irmãos. Que a nossa alma se encontra abatida, meus irmãos. Mas Ele hoje, meus irmãos, está olhando para mim e para você diferente, meus irmãos. E Ele hoje, meus irmãos, vai fazer o que você não pode, meus irmãos. Porque só Deus, meus irmãos, para fazer o que você não pode. Porque Deus é misericordioso, meus irmãos. Ele sabe que você estamos abatidos, meus irmãos. E é por isso que Ele hoje, meus irmãos, está olhando para mim e para você com um olhar diferente, meus irmãos. Com um olhar de compaixão, meus irmãos. Com um olhar de que vai resolver o que você não pode resolver, meus irmãos. Porque o que você não pode resolver, meus irmãos, só Deus para resolver, meus irmãos. E quando Ele vê que você nos encontramos abatidos, meus irmãos, que você não podemos fazer nada, aí que Ele entra, meus irmãos, aí que Ele chega para socorrer a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque Ele hoje vai fazer o que você não pode, meus irmãos. Porque Ele hoje está olhando para mim e para você com um olhar diferente, meus irmãos. Com um olhar de compaixão, meus irmãos. Porque Ele sabe que você não podemos fazer mais nada, meus irmãos. E é por isso que Ele hoje vai fazer por mim e por você o que você não pode fazer, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. For pouco a irmã Tatiana interior dessa palavra. Fico todos com Deus, a paz do Senhor e tenham um bom dia.